A hora que a gente estava vivendo a pior tragédia humana do Acre, o Thor, esse cara que formou lá, que era militar, que é daqui e tal, foi quem conduziu a salvação. Ele liderou aquilo. Porque eu sofria. Minha mãe, ela perdeu uma mamãe na pandemia. Isso é uma coisa complexa. Todo mundo perdeu um parente. E esse cara aqui era o que eu ligava, ele e o Tião. Todo mundo queria ser atendido pelo doutor Tião ou pelo doutor Thor, no desespero de se salvar, porque as coisas não estavam boas. Ser liderado pela ignorância é tudo que a gente não precisa. A pandemia provou isso pra gente, né? Foi um pesadelo aquilo, foi o pior momento da minha vida. E para um infectologista, né, a gente estuda pandemia, estuda epidemia, torcendo para nunca acontecer um negócio daquele. Mas quando aconteceu, foi aquele chamado de Thor, agora é você tem que ir para a linha de frente, porque é o teu trabalho. E eu fui para a linha de frente e era de manhã, salvando pessoas, atendendo gente sem parar o tempo inteiro. E de tarde a gente ia para o comitê, se reunia eu, Oswaldo, os pesquisadores da universidade. Se você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente. Hoje o nosso programa Aqui Tem Acre é direto da casa do Jorge Viana, gente, debaixo dessa engazeira, e já ele vai contar a história aqui para você. E nós recebemos o nosso pré-candidato ao governo do Acre, Dr. Thor Dantas, o jornalista Toinho Alves e Jorge Viana, e começamos com ele, porque ele tem que dar as boas-vindas, porque é o dono da casa. Jorge, que ótimo conversar contigo novamente. Então, esse é o nosso terceiro programa. Exato. Eu já dei as boas-vindas para vocês, mas eu queria dizer também boas-vindas para vocês que estão aqui em casa. Sem gazeira aqui, também tem orquídea aqui, tudo que a gente planta, tem muitas árvores em casa. É o meu terreiro, meu quintal. Eu plantei com meu pai, é uma engazeira peruana que tem aí já mais de 30 anos. Depois eu já perdi a conta, Toninho, porque o Toninho é freguês aqui de casa, eu também na casa dele, mas hoje o nosso freguês, que também frequenta muito aqui, é o querido amigo Thor Dantas, nosso médico, que a gente procura nas horas difíceis e ele sempre está com a mão estendida para salvar. Dessa vez, quem está com dificuldade é o Acre. Por isso que esse papo aqui vai ser com o Thor e é sobre o Acre, sobre o passado, mas principalmente sobre o presente também, sobre o futuro do Acre. Viu, Marcelo? Então, bem-vinda. E a todos aí no terceiro programa. Estamos aqui já, o de sempre, né? Aqui tem Acre. Aqui tem Acre. Doutor Thor, seja bem-vindo. Toinho, seja bem-vindo também aqui. É nosso terceiro programa, viu? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui debaixo dessa engazeira que tem tanta história, Jorge. Com você, Marcela, com o Toinho. Obrigado, vai ser um bom bate-papo sobre o Acre. Feliz. Eu quero começar já fazendo uma pergunta. Então. Muito bem. Thor, você teve recentemente no Jauanauá, lá no miolo do Acre, aquela região ali da floresta. Eu tive há muito tempo atrás, e a viagem de vocês me lembrou uma viagem que eu fiz com o Jorge Viana, que era pré-candidato ao governo do Acre, em 1998, que a gente atravessou da Foz do Tejo, no Juruá, para a Foz do Jordão, no Tarauacá. Então, a gente subiu de canoa e depois a pé, e tem 1000 histórias para contar. Eu queria saber o seguinte, o que é estar no coração do Acre? Toinho, rapaz, eu decidi começar essa minha jornada por ali. Né? Você sabe, Toinho, que as minhas primeiras memórias de criança, com 5 anos de idade, são na aldeia indígena. Minha mãe, minhas tias trabalhavam com educação indígena naquela época com a CPI. Eu tinha 5 anos, eu lembro, Jorge, de eu saindo ali de Tarauacá, indo para os Caxinauá do Rio Jordão. Essas são as primeiras memórias de vida que eu tenho. Eu ali com vergonha de ficar pelado na aldeia, chegando na aldeia, depois aprendendo a atirar com arco e flecha. Aquilo me marcou profundamente. Depois vieram as memórias do Novo Andirá, que é o seringal da família Dantas também, eu pequeno com meu pai ali. Depois vem as memórias com minha avó Esté, me alfabetizando no Quinari. Então, para mim, começar essa trajetória que eu estou, nessa minha pré-candidatura, nesse desafio que eu estou me colocando e aceitando, por esse lugar foi um momento muito especial, porque, como você falou, é o coração do Acre, ali é o Acre profundo.
são os povos originários, são os povos ribeirinhos. E foi um encontro assim de reencontro, foi um encontro de reencontro com as nossas origens e de muita força. Eu acho que a gente tem que começar uma trajetória como essa com os seus, né, Jorge? Com a família, com aqueles que estão do seu lado, com as suas origens, porque isso nos dá força para essa caminhada. Então foi um encontro muito especial e eu voltei muito fortalecido dali, de ouvir as pessoas que estão nesse Acre profundo. Foi um momento de encontro fabuloso e de encontro com as minhas origens, né? Eu que venho dessas famílias acreanas tradicionais. Eu sou um acreano de Rio Branco, cresci ali no Aviário e venho da família Dantas de um lado, da família Maia do outro. A família Dantas lá do Seringal, Novo Andirá, a família Maia do Mário Maia. E, como eu disse, a minha avó, irmã do Mário Maia, foi que me alfabetizou. E o interessante, viu, Marcela, me desculpa assim, Fique à vontade, João. a minha primeira campanha para o governo, claro, o Toninho era o marqueteiro, o Binho também. Recusa esse título. Não, Declina. O Toninho a declínio, mas era isso mesmo, ele era tudo. Ele era o cinegrafista, tinha uns caras que nos ajudavam, claro, mas o Toninho. E a gente botou o Acre bem no centro. Tudo era o Acre, a bandeira, o hino, nossos sonhos, nossas famílias. Foi um tempo do caramba. E a gente foi para o segundo turno com o saudoso Edmundo Pinto, né, que no segundo turno ele ganhou, mas o Edmundo também era um acreano raiz, né? Então foi uma disputa muito bacana. Foi a melhor disputa da minha vida. Mas aqui eu ganhei governador. Aí, em 90, então, desculpa, naquela, o Mário Maia era o nosso senador. Um tio-avô do Thor. Então a gente tem uma conexão familiar muito grande, né? E a outra, quando eu fui candidato a governador, fui me pegar também numa pessoa muito tradicional, o Edson Cadacho, de Cruzeiro do Sul, um ex-governador, uma figura queridíssima, foi muito leal, muito amigo. A família também, o Edilson, o pessoal todo. Então, quando você fala aí de família, a gente está falando de Acre. A gente está falando de alma acreana. É por isso que eu acho que tem uma diferença do Thor falando, de outros candidatos. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu tenho muita dificuldade, Tonho. Não sei se tu consegue separar os candidatos da oposição ao governo. Eles ficam disputando quem é o mais estranho em relação ao Acre, porque eles ficam se pegando em gente estranha ao Acre, que tem teses muito difíceis de serem implementadas no Acre que não fazem bem, divide as famílias, teses de extremismo, de radicalismo, né? Nós aqui não, é outra parada. Ser Acre é diferente, gente. É fazer as coisas com prazer, com amor. Eu estava nessa viagem agora, foi tão lindo. A gente tá lá, eu quero mandar um abraço pro Joaquim, pro Bira. Eu encontrei o Bira no meio do caminho, paramos numa praia, ficamos lá, ele falando da esperança que ele tá, da gente poder retomar esse Acre de novo. O Nani dando aula para nós sobre a importância da floresta. Ele fez um livro sobre as plantas que curam, falando com o Dr. Thor. Então, cara, é muito legal estar aqui contigo, Thor. Eu estou feliz de estar nessa jornada como pré-candidato ao Senado e tendo você como meu parceiro pré-candidato ao governo. Eu queria comentar rapidamente, desculpa, Certo. Marcela, que aquele Acre que a gente conheceu, das nossas famílias, que botava a cadeira na calçada para conversar às 7 horas da noite, ele não existe mais. Agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Mas a gente ainda encontra esse Acre antigo nos interiores, né? Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, toda aquela cidade do Juruá, o pessoal Feijó, Tarauacá, ainda tem muito... Eu passei agora, dormi lá em Sena. Muita a cara do Rio como No Alto da Acre vida, também. né? Mas também a gente tem isso nos bairros, nas quebradas da capital, onde muita gente que vem do interior se junta e forma ali essas comunidades. Tu mesmo mora ali no Alto Santo, lá ainda claro, tem esse então pouco desse a Acre. gente ainda encontra o Acre. Mas existe uma coisa que eu acho que antes de falar do futuro, né? Do que fazer daqui para frente, eu acho que ainda tem uma perguntinha do passado que eu fiquei curioso para fazer, entendeu? O Thor foi médico militar, né? E ele... Eu ia viu, comentar sobre isso, porque eu queria, a nossa viagem agora para Gregório. Vila Gregório, pelo Rio Gregório que nós passamos, Dr. Thor falou sobre isso com a gente. Ele lembrou da época da infantaria, do espírito aventureiro dele. Ele Isso, contou muitas histórias. Eu acho que eu queria que ele que ele lembrasse trazer isso que pra é, cá, como pra é que esse é ser papo médico hoje. militar. Você Tu serviu andou por onde? aqui no Acre?
Esse momento foi de relembrar tudo isso, porque a minha Foi. vida profissional no Acre começou. Eu terminei a faculdade, saí muito cedo. 14 anos eu saí do Acre para estudar, porque aqui não tinha oportunidade. Não tinha como eu estudar. Os meus sonhos de estudo estavam lá fora naquele momento. Não tinha nada aqui. E era esse Acre que eu deixei para trás com 14 anos. E voltei depois. No final da faculdade, eu tinha opção. Eu vou fazer especialização, mas eu já estava, Jorge, há 13 anos fora do Acre. Uma saudade danada do Acre no coração, da minha família, dos meus irmãos. E aí eu fui voluntário para o serviço militar. Eu bati lá no serviço militar e disse: eu quero servir o Exército como médico e quero ir para o Acre. Isso, não existia isso no Rio de Janeiro. Ninguém dizia isso. Todo mundo queria fugir do Exército. E aí ele disse: você quer ir pro Acre, você tem certeza? Então você vai, vamos lhe mandar pro Acre. Você vai para o 61 bis em Cruzeiro do Sul. Eu disse: pois não, eu quero ir para lá mesmo. E foi meu retorno pro Acre em 98. E aí fiquei um ano ali, conheci toda aquela região ali. Aí fui na Serra do Moa, lá em cima, como médico militar. Rodrigues Alves, Marechal Tamaturgo. Ali rodei tudo ali ao redor. Então foi uma experiência assim de reencontrar o meu Acre profundo. Um jovem médico recém-formado voltando pro Acre. Uma experiência fantástica. Aquilo durou um ano, depois eu dei baixa no serviço militar. Aí eu disse: bom, agora eu vou fazer minha especialização. Mas eu tava. Aí nessa época, era 99. Eu estava assumindo Você o estava governo. assumindo o governo nessa época. Eu disse: eu já queria fazer infectologia, era o meu sonho desde a faculdade. E eu disse: bom, agora eu vou sair para fazer minha prova de residência. Aí tinha você assumindo no governo, e Jorge assumindo, e o Tião assumindo no Senado. E aí vocês disseram: Tó, nós temos um plano aqui no Acre, aqui. A gente está construindo um Acre novo nesse momento. E aí tinha a ideia de fazer a faculdade de medicina, de fazer a residência médica. Eu disse: bom, então nesse sonho eu estou junto, eu me vejo nesse sonho com vocês. E aí vocês estavam trazendo na época as especializações, veio o UNB, veio a Universidade Federal da Bahia. Eu disse: bom, então eu vou fazer especialização na UNB, que é onde é um dos melhores lugares de infectologia do Brasil, o núcleo de medicina tropical lá da UNB. Aí a professora Vanise Macedo veio aqui. Querida, eu fiz a prova, fizeram uma saudosa. seleção duríssima, ela era uma professora super dura. E fez uma seleção aqui, eu fui o primeiro colocado dessa prova e fui para minha. Aí emendei especialização, mestrado, doutorado, tudo junto. E já construindo a faculdade de medicina junto, construindo a residência médica. Aí a gente já estava. Aí os planos já estavam juntos. Aí a gente já estava trabalhando junto. Eu vinha para o Acre colher dados. Foi em Sena Madureira o meu mestrado. Ia colher dado, voltava para a UNB e a gente fazia o planejamento da residência médica. Eu fui preceptor da primeira turma de residência médica aqui, da primeira turma de professor da UFAC, junto nessa construção. Então esse foi o meu reencontro com o Acre nessa época, cara. E foi um momento assim de muita realização, de muito trabalho, de transformação do Acre. Olha, eu queria aproveitar, doutor Thor, já que a gente está falando sobre resgate, eu queria lembrar um pouquinho, Jorge, porque assim, muitas coisas que outras gestões executaram tiveram início no teu governo. A gente pode falar sobre a Universidade Federal do Acre, o curso de medicina. Vamos fazer esse resgate aí da tua gestão enquanto governador que reorganizou a saúde aqui no nosso estado. Então, é incrível como, às vezes, se a gente não fala, as pessoas podiam te perguntar: vem cá, quem trouxe o curso de medicina para formar médico? Ontem recebi um médico, o Paulo, com um trabalho lindo, um estudante, aluno seu, estudante de medicina, acriano. Quem trouxe fomos nós. Foi no meu governo que a gente implantou o curso de medicina. Só que nós tínhamos um plano: formar os acrianos que estavam aqui, os médicos acrianos, no mestrado, no doutorado, para eles poderem voltar e ser professor. E o Tião era senador, então o Tião foi peça fundamental nisso. Mas o governador é eu. O secretário de Educação era o Binho. Então nós fomos na universidade, as pessoas não acreditavam que ia ter curso de medicina no Acre. Como não acreditavam que a UFAC ia lá para Cruzeiro do Sul. Criamos o campus da Universidade da Floresta. Eu trouxe também um curso de engenharia florestal. São coisas que o governo pode fazer. Hoje em dia a gente não sabe qual é o plano. Então nós temos um plano para o Acre. Como é que a gente faz para resolver um gravíssimo problema que é a falta de médico? Formando médicos acrianos. E nós fizemos isso e o Thor se destacou. E aí depois nós trouxemos uma residência médica. Aí veja, o Thor hoje é professor da universidade e é um dos líderes desse curso de medicina que forma acrianas e acrianos e gente que vem para nos servir. Só que está meio desconectado com o governo. Eu fico honrado com isso, mas esse cara aqui contou já uma parte da vida, mas eu acho que a parte mais dramática talvez que ele viu na vida foi durante a pandemia. Porque eu sofria
Minha mãe, ela perdeu uma mamãe na pandemia. Isso é uma coisa complexa. Todo mundo perdeu um parente. E esse cara aqui era o que eu ligava, ele e o Tião. Todo mundo queria ser atendido pelo doutor Tião ou pelo doutor Thor, no desespero de se salvar, porque as coisas não estavam boas. Nós tínhamos um governo, eu quero que você fale, porque outro dia você falou uma coisa que temos que repercutir. Você falou assim, a política ou a falta de política de saúde na época da pandemia do governo federal e também de outros governos matou mais que o vírus. Então, estou dando um exemplo. E aí o Thor foi um salvador. Não sozinho, tinha o Oswaldo também, mas vocês conseguiram, no caos, conseguiram formar uma equipe. Quem liderou foi o Thor. Quer dizer, na hora que a gente estava vivendo a pior tragédia humana do Acre, o Thor, esse cara que formou lá, cara militar, que é daqui e tal, foi quem conduziu a salvação. Ele liderou aquilo. Conta um pouco como é que foi esse período na tua vida, porque depois ele quase morreu. Eu também ajudei um pouco. Fernando ficou apavorado porque ele foi entubado também. Mas conta um pouco, porque... E doutor Thor, ele foi, Jorge, só abrindo um parênteses aqui, eu até já comentei isso com ele, muitas pessoas ficaram nervosas nesse período e eles tiveram a calma a partir do doutor Thor. Na pessoa dele, na imagem dele, as pessoas se acalmaram com esse período e sabiam que iam sair de toda essa Circulava tribulação. muito no WhatsApp, eu recebi várias vezes aqueles vídeos que você gravava. Ele levou a calma orientando para essas pessoas e tal. Como é que foi enfrentar esse momento tão terrível? Rapaz, aquilo foi... Morreu foi mesmo mais momento... gente da falta de políticos, viu? Porque era para ter mais gente salva no Brasil. 4 vezes mais. Morreu 4 vezes mais pessoas do que deveria ter morrido por causa da falta de gestão, da falta de política, da falta de planejamento, daquela gestão caótica, confusa, desconectada de governo federal com governo estadual, com os prefeitos, aquela briga, aquela confusão de negacionismo, de vacina, de máscara. Aquilo foi um pesadelo. E sobrou para vocês. Rapaz, eu fui 9 meses diretos, de domingo a domingo, dentro de UTI ver paciente. Eu nunca vi, Jorge, tanta gente morrendo na minha vida. Foi um pesadelo aquilo, foi o pior momento da minha vida. E para um infectologista, né, a gente estuda pandemia, estuda epidemia, torcendo para nunca acontecer um negócio daquele. Mas quando aconteceu, foi aquele chamado de Thor, agora você tem que ir para a linha de frente, porque é o teu trabalho. E eu fui para a linha de frente, e era de manhã, salvando pessoas, atendendo gente sem parar o tempo inteiro. E de tarde a gente ia para o comitê, se reunia, eu, Oswaldo, os pesquisadores da universidade, tanta gente que se reunia ali das áreas de estatística para fazer os cálculos. A gente sabia quando o vírus ia chegar, a gente sabia com cálculo e planejamento quando que ia colapsar, os leitos de UTI, quando que iam acabar, quando que ia precisar de suplemento de oxigênio, porque era planejamento, as pessoas sabiam, se reuniam, estava com tudo ali na mão. E a gente levava para os gestores aquilo ali. E enfrentava esse tipo de dificuldade, de gente que não sabia planejar, que não sabia ficar numa reunião, de não conseguir ouvir o que a gente tinha para falar. Era um suplício aquilo ali. Foi terrível, porque era terrível ver pessoas morrendo e tentando salvar, mas era terrível combater a ignorância. A ignorância, eu digo, Toninho, que é uma das coisas mais perigosas que tem, cara. Porque ser liderado pela ignorância é tudo que a gente não precisa. A pandemia provou isso pra gente, né? Então, eu passei por aquilo com muita aflição, foi muito difícil, e aí sim eu me infectei, fui pra linha de frente, acabei indo pra UTI grave, você lembrou aqui, você me acompanhou de perto, eu saí daqui quase entubado, minha esposa chorando, a gente se despediu de máscara, sem eu saber se eu ia voltar para ver minha esposa. Na tua ida, eu passei a noite com o telefone assim, deitado com o telefone aqui, falando com a Fernanda, porque eu tinha que ajudar a pilotar, porque eu gosto de resolver problemas. Aliás, eu dou aula sobre isso, mas quando lida com a vida, é muito complicado. E eu passei a noite em claro, porque toda hora eu tinha que falar para saber se teu avião tinha chegado num lugar, porque estava entubado, precisava chegar em São Paulo antes de morrer. E naquele momento que não tinha vaga, não tinha oxigênio, as UTIs já estavam todas lotadas no Brasil inteiro, tudo lotado, São Paulo e tudo mais. Então, rapaz, aquilo foi realmente um momento dificílimo e me trouxe muitos aprendizados aquele momento, sabe, Jorge? 2 coisas ali me chamaram muita atenção. Primeiro, o papel da política e da gestão, né, que a gente precisa de gente competente naquele lugar. A minha medicina ela vai até um lugar. A partir daquele lugar, é a política e a gestão que entra. Eu não consigo mais avançar se não tiver gente capaz na gestão. Eu constatei ali que eu precisava dar um passo adiante e entrar
na discussão da política. Ó. Foi aquele momento, foi a virada de chave na minha vida. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente assumiu o governo, a gente dividiu o estado em 5 regionais, aí tinha gente que nunca tinha nascido no Bujari, aqui. Então não tinha habitante nascido no Bujari. Mas também não tinha. Aí, em Porto Valta, em Taumaturgo, em Jordão, em Santa Rosa. Aí nós construímos uma pequena unidade de saúde, maternidade, para atender a população, porque não tinha isso. Mas quando a gente olha, o Juruá, Cruzeiro do Sul, não tinha um hospital geral, cara. Como pode isso? 30 anos os políticos prometendo que iam fazer hospital. Nós construímos naquele hospital geral, com pronto-socorro, com tudo. Aqui não tinha UTI, Tó. Eu lembro. Eu era diretor do pronto-socorro na tua época. A gente construiu aquela UTI junto lá. Então foi uma coisa incrível. Aí pior, Toninho tinha exilados do Acre. Por exemplo, porque a transfusão de sangue, quando eu assumi em 99, era braço a braço. Por isso que o Tião, que estuda muito hepatite, talvez a maior prevalência de gente com hepatite aqui, porque você passava meu pai era doador de sangue, você passa hepatite de um braço para o outro. E aí foi uma coisa incrível. Nós criamos a hemodiálise quando eu era governador. 60 famílias tinham ido embora do Acre, porque senão morriam. Tinha gente em Rondônia, tinha gente em Goiânia, tinha gente em tudo que era lugar para fazer hemodiálise. Quando a gente criou a hemodiálise aqui, essas famílias voltaram. Aí eu faço um paralelo com esses 34 mil pessoas que foram embora do Acre, só nos últimos 8 anos, que a gente precisa de algum jeito também ver. Mas o Acre já fez isso, quando a gente põe serviço de qualidade. E eu acho que o que a gente está aqui, nós não estamos para jogar pedra em ninguém, porque a gente tem esperança. Porque uma vez estava muito ruim, a gente fez ficar bom. E agora está muito ruim, mas nós vamos fazer ficar bom de novo. Acabamos de vir numa viagem, né? Pela BR. A BR está um caos. Não tem o que falar outra palavra. É criminoso essa ação. Claro que tem causa. Por que passaram 4 anos e não botaram R$1? Relator de orçamento não botou nem R$1 e agora fica criticando, fazendo piadinha, essas coisas. A BR está daquele jeito, é coisa séria. Se eu for senador, eu tenho que puxar para mim a responsabilidade. Eu não sou o interlocutor do presidente Lula, do governo. Agora mesmo eu estou tentando ajudar, acabamos de liberar recursos para duplicar da cidade, sem ser mandato, daqui até o aeroporto, para ter o macadame, e vai ter macadame para a gente fazer pelo menos 400 quilômetros de reconstrução. Mas enquanto não sai, tem que fazer alguma coisa, e a gente está nessa jogada. Por isso que eu acho que uma boa dobradinha, você tendo uma oportunidade no governo, a gente com a experiência, e eu tendo a felicidade de estar no Senado, a gente vai trabalhar pelo Acre, sabe? É isso, Toninho, que era o sonho da gente antigo e deu certo. Toninho, você que já acompanha essa questão política há muitos anos aqui no Acre, já acompanhou aí a trajetória do Jorge desde a época antes do governo do estado, tem visto aí o nome do Dr. Thor como pré-candidato ao governo, uma pessoa muito preparada. A tua visão sobre o que o Acre está precisando hoje? Eu acho que está precisando de Thor. Vou começar. Mas eu acho, assim, eu estava lembrando da viagem que eu fiz com o Jorge em 98, pelos interiores, pelo coração Sim. do Acre, aquelas coisas. Eu vejo muitos paralelos, entendeu? De momentos históricos que às vezes se repetem determinadas coisas, determinadas características, né? O Jorge vinha de fora da política, era um cara que era um técnico, era uma pessoa que tinha um talento político extraordinário, que ele revelou depois, mas ele principalmente tinha uma qualidade técnica, ele conhecia os assuntos, né? E ele se detinha para estudar as coisas, né? E o Thor tem essa mesma característica. A mesma tá? pegada, né? Não é aquele político que vem fazer o papo da política, ele se detém sobre um problema, pensa sobre ele, escuta pessoas que entendem daquilo, forma a equipe, entendem daquilo e daí toma decisões cientificamente embasadas, né? Socialmente embasadas e tal. Então acho que essa é o principal ativo, a principal coisa que foi construída ao longo do tempo, depois perdeu-se. Você vai em qualquer lugar para encontrar uma equipe competente, debruçada sobre os problemas, que não esteja ali para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para disputar voto, para disputar poder, que esteja ali para trabalhar, entendeu? É raro você encontrar. Entendeu? Agora, acho que a gente pode recuperar isso daí. E o Thor traz essa possibilidade de recuperação disso. Então, a única coisa que eu acho é que a gente precisa saber, perguntar para o Thor, assim, qual é o próximo passo? Entendeu?
O que é o passo que você propõe que o Acre dê agora? Que o sistema político e administrativo, economia, educação, saúde, qual é o próximo passo que o Acre vai dar? Interessante ouvir você falar isso, Toninho, porque para mim é tão óbvio, né, trabalhar com equipe, com planejamento, conhecendo profundamente o problema para encontrar a solução. Eu não sei se tem outra forma de trabalhar, eu só sei trabalhar assim. Porque você imagina, eu trabalho com, talvez aqui no Acre, a coisa mais complexa que a gente faça em termos de saúde é o transplante de fígado. O transplante de fígado é algo que só funciona, a gente só tira uma pessoa viva de um transplante de fígado se o trabalho for assim. Gente que saiba exatamente o que tem que fazer, com equipe multiprofissional, trabalhando de forma articulada, com liderança e buscando assim incessantemente o resultado, porque é uma vida que está ali e é muito difícil fazer transplante no Acre. Outra coisa que falavam que não dava para fazer no Acre, transplante de fígado no Acre, esquece isso. A primeira reunião que eu fui em Brasília, disseram não dá, a gente disse dá, e a gente trouxe para cá, eu participei desde o primeiro transplante de fígado até hoje, também nos governos da Frente Popular, na sua época do Binho e do Tião. A política, para mim, se não for feita dessa forma, não vai encontrar resultado. Eu acho que está faltando na política exatamente isso. Porque política o que é, Jorge? Encontrar solução para problemas que são complexos do dia a dia da vida em sociedade. E são diversos, e são muitos. E você não resolve isso sozinho. Você não resolve sem equipe, você não resolve sem planejamento. Eu fico muito animado de estar do teu lado porque você é uma pessoa que pensa assim muito parecido comigo nesse aspecto, sabe? Você não sai dando o palpite do que você não conhece, você primeiro para e estuda o problema. Eu acho que a política, eu tenho certeza que a política precisa disso nesse momento. Você está me perguntando o que está faltando, para mim está faltando isso. Gente mais dedicada, mais séria, que sabe trabalhar em equipe, que sabe planejar, executar e buscar o alcance de metas. Isso é o que eu não vejo no Acre mais. Eu vejo política feita apenas na imagem. E sem compromisso com o resultado. Olha bem que loucura. Eu fui prefeito, o Toninho era o secretário de Cultura. Eu fui governador, o Toninho cuidava da cultura. Eu fui prefeito, o Binho era o secretário de Educação. Aí o Binho e o Toninho fizeram o plano decenal de educação do município. Depois o Binho foi ser secretário de Educação 8 anos. O Manso era o secretário de Fazenda. Não é que era o mesmo, era uma equipe. Sabia-se até o nome. Sabe, você tem ideia de quantos secretários, mais ou menos? Eu pedi outro dia para uma pessoa que está nos ajudando levantar. 82 secretários foram trocados. Nos últimos... Não tem quem decore o nome nem do primeiro. Sem equipe não se ganha campeonato. Nós estamos em plena Copa do Mundo. Eu dou aula no mestrado e doutorado sobre liderança e gestão pública. Isso é o básico. Eu tinha um amigo em Brasília que dizia isso, assim, a seleção, a gente sabe que a seleção vai ganhar a Copa quando o povo sabe escalar a seleção. É isso. Eu sei a escalação de 70, sei a escalação de 82, até hoje você me pergunta, eu digo do goleiro à ponta esquerda, mas a gente não... Você tem que conhecer a equipe, realmente. Não tem equipe, não tem continuidade e essa troca constante, para mim, é falta de liderança. É porque quem está em cima não sabe liderar a equipe. Não sabe formar. Não sabe formar. A equipe. É uma coisa sem governo. Sobre equipe, né? Vocês conversando sobre equipe. Jorge, senador, doutor Thor, governador do estado do Acre. O que a gente pode esperar dessa dupla, dessa equipe, porque nós temos muitos pontos, muitas temáticas importantes que precisam ser trazidas para a ordem do dia, como resolutividade também. O que a gente pode, o que os dois podem trazer para o nosso estado, Jorge? Marcela, eu vou dizer uma coisa, você agora está querendo dividir eu e Tó. Não. E tem um flamenguista e um botafoguense. É difícil. O Botafogo está carente de fazer gol porque eu só vivo na peia. O time do Tó vive humilhando o meu. Agora perdeu de 3-0 semana passada. Parece aí. Ninguém quer falar disso. Mas eu acho que nós vamos disputar quem faz mais gol. Sabe por quê? Porque o Acre está precisando disso, cara, de uma visão mais otimista, da gente poder se juntar de novo, sair dessa briga doida que divide as famílias no fim de semana por causa de guerra ideológica, de trazer não sei quem forasteiro para vir falar mal do Acre aqui. Pô, tem tanta gente boa aqui, não é não, Tó? Você mesmo tem posição. Marcela, tem coisas que eu acho que vão ser complementares. O Tó tem uma proposta. E eu já fui cobrado do presidente e do ministro. O Acre é o único estado que não tem
um hospital universitário. A Fundacre, a nossa fundação hospitalar, que eu fiz uma baita ampliação dela de leitos, depois veio o BIM, fez outra. Ela é o nosso hospital, o hospital escola, que isso vai ser extraordinário para todo mundo, para a população. Alguns políticos não permitem e o Acre segue sendo. Você sendo governador, porque se você disser, Jorge, eu vou implantar, eu como senador, se eu tiver a felicidade de ser, a gente vai somar força e vamos fazer um gol junto, Claro. entendeu? Não importa se de time diferentes, nesse caso do futebol, né? Mas essa coisa do hospital universitário é uma tese sua também, não é? Claro. Ó, primeiro futebol, quando eu era criança, era Andirá. Então eu sei que é torcer pra time também que apanha, viu? Sabe qual era o símbolo do Andirá? Andirá. Morcego. Era um Aí é morcegão. parecido, aí ele foi pro Flamengo, que é o urubu. Pelo amor de Deus, o cara... Não, o meu sabe o que é? Uma estrela linda. Estrela solitária mesmo. Tudo meu tem estrela. É o PT, é o Acre, é o Botafogo. Agora Eu fico carregando a cruz do Vasco, a entendeu? Cruz Maltina. Eu gosto daquelas coisas que voam alto. Por isso são sempre animais voadores. Mas, Jorge, rapaz, esse negócio do hospital universitário é uma angústia danada, porque a gente está nessa luta tem mais de 3 anos, rapaz, falando com o governo do estado para a gente poder transformar essa Fundacre. A Fundacre, ela não cabe mais gente lá dentro, não cabe carro, não cabe as pessoas lá dentro. A Fundacre não tem mais tamanho para dar conta dos problemas da população. O nosso déficit de leito hoje, ele está estimado em metade dos leitos que a gente deveria ter. A Fundacre precisa de um plano urgente, de ampliação, verticalização. Aí vinha a ideia do hospital universitário, trazer dinheiro do governo federal, botar ali 200 milhões que tinha no projeto inicial. Aquilo ali ia virar um hospital novo, com gente nova, contratar profissional, ia dinamizar a economia, porque ia trazer gente de fora, ia melhorar o déficit de leito, ia melhorar o atendimento à população. E aí ficaram cozinhando e o negócio nunca saiu do papel. Mas dizem que, inclusive, porque alguns políticos que têm mandato, que eles é que garante quem vai ser atendido, quem não vai, quem vai ser internado, quem não vai, e que não querem. Quer dizer, em vez de a gente ter uma política pública, quando eu assumi o governo, tinha 9 deputados estaduais médicos. E eram pessoas boas até. Mas é porque não funcionava nada, então o médico teve que virar deputado. Do mesmo jeito, quando a segurança não funciona, o coronel tem que virar deputado. Mas eu acho que quando as coisas funcionam, o coronel vai ser coronel, o médico vai ser coronel, e quem quiser ir para a política, vai ser um gestor, um administrador. Eu acho que é assim que funciona. Agora, eu penso assim, hoje o problema mais grave do Acre é a saúde. Mas nós temos um outro problema, que é o descaso também com a parte de infraestrutura. A gente andou na estrada, né? E você viu a desgraceira. Isso é uma coisa também que Senado, governo federal e governo do estado também pode trabalhar junto, né, Tom? Pois é, rapaz. E nós já vimos essa estrada aberta, né, cara? Até Cruzeiro do Sul. Isso já aconteceu, já funcionou. Então, é possível fazer. E só é possível fazer, por outro lado, com gente, com equipe, com planejamento e com articulação. Governo federal, estadual, fazendo junto isso, né? E sem roubalheira. E sem roubalheira, porque aí senão o dinheiro não dá, né? Se o dinheiro vai para outras coisas, não dá. Gente, o papo está maravilhoso, mas a gente já está começando a se encaminhar aqui para o final dessa nossa conversa. Eu quero já agradecer a presença dos 3 aqui no programa, o Jorge, Dr. Thor, Toinho, mas antes da despedida tem a última pergunta, até porque hoje, quebrando o protocolo, quem vai encerrar o programa é o Jorge, que da casa dele, né, o anfitrião, dono da casa, a gente passa a bola para ele, mas eu gostaria de começar contigo, Dr. Thor. O Acre que o acreano deseja para o futuro, o que tem no teu coração? Rapaz, o que está no meu coração, eu estou na metade da minha vida, fiz 52 anos, estou com 2 filhos adolescentes em casa, se Deus quiser eu tenho mais metade pela frente, eu tenho o meu coração assim preenchido por todas as realizações que eu fiz até agora nesse Acre, não foram poucas. Na experiência da gestão também fui secretário adjunto do BIM, fui superintendente da Fundacre, depois de ser diretor do pronto-socorro na gestão do Jorge. Então, essa experiência e a faculdade de medicina e a residência, esse trabalho todo me preenche o coração e ter salvado tantas vidas na pandemia. Mas como eu disse, chega um momento que para eu continuar ajudando, eu tenho que estar em outro lugar. E o meu desejo de verdade no meu coração é
a próxima metade da minha vida contribuir a melhorar a qualidade de vida das pessoas do Acre e poder trazer de volta esses acreanos que a gente tem falado que estão indo embora do Acre. Porque meus filhos, Jorge, estão querendo ir embora do Acre. Eu fiz a opção de voltar para o Acre depois de sair para estudar, porque queria aqui criar meus filhos, que eles fossem acrianos e aqui vivessem. Trouxe minha mulher de fora para ser acriana comigo, a Fernanda, e ela tem o Acre no coração dela. E eu fico triste de ver meus filhos dizendo que querem ir embora do Acre, porque não vê oportunidade, porque não vê lazer, não vê cultura, não vê perspectiva de trabalho aqui nesse Acre. Então eu quero que meus filhos tenham orgulho de ser acriano, que fiquem aqui. Quero que os acrianos que foram embora, igual eu, procurar oportunidade, tenham o desejo de voltar para o Acre de novo. Eu quero ver um Acre que tenha saúde de qualidade para as pessoas, que tenha educação de qualidade, que tenha educação em tempo integral, que a gente tenha uma educação, Jorge, pensando no futuro, da revolução tecnológica, do que ainda vai vir, dos trabalhos que nem apareceram. A gente pensar em modernizar o nosso sistema de educação, podendo dar oportunidade para esses meninos trabalharem com a tecnologia que está surgindo, que vai transformar o mundo. O Acre pode ser o centro desse hub, como a gente chama, associando a nossa economia de base florestal, mas agregando tecnologia, agregando valor ao que a gente tem aqui na nossa floresta. O Acre tem muitas potencialidades, mas a gente precisa ter gente capaz, e eu estou querendo ajudar esse Acre. Eu não aguento mais ficar nesse Acre vendo as coisas que... A sensação, Jorge, é que eu sei como resolver e não me deixam resolver. Que eu digo, se eu tivesse lá, eu resolvia esse negócio. Então, eu estou muito animado para estar lá, nesse lugar agora. Porque eu não quero meus filhos indo embora e eu quero que esse Acre volte a dar certo, do jeito que eu já vi dar certo, que eu tenho orgulho de ser acriano. E nós vamos chegar lá, porque é o momento da mudança, Jorge. As pessoas estão querendo o Acre de volta. É o que eu ouço andando por aí, Toninho. As pessoas estão... Eles estão dizendo assim, chega. Teve um momento do Acre, a gente escolheu mudar, mudou, tudo bem, deu a chance. Eles cansaram, viram que não deu certo e querem mudar de novo. É o momento da mudança. E a única candidatura, ou pré-candidatura, que eu tenho que dizer isso assim agora, que representa a mudança é a minha. Eu vejo assim, porque os outros 3 pré-candidatos são essencialmente a mesma coisa do mesmo campo. E a gente vai capturar esse sonho, esse desejo das pessoas de mudança do Acre, porque é isso que o nosso Acre precisa nesse momento. Momento de mudança, Toninho. Mas vamos lá de Sem novo, né? sombra de dúvida. Porque eu confesso para você, eu já estava bem desanimado, sabe, com a vida, porque o Thor disse que está na metade. Eu desconfio, estou completando 70 esse ano, eu desconfio que eu já passei da metade, tá? Talvez um pouquinho. Então eu falei, bom, agora é hora de criar galinha, sabe, ficar quieto no meu canto, porque não tem, já estou cansado de tanta batalha, né? Mas eu tenho filhos pequenos, entendeu? A Veriana está aqui comigo, né? E quase que eu trago a Florinha, que tem 8 anos de idade, que é a minha caçulinha, né? Porque aí apareceu alguém com quem eu pude deixar ela e tal, né? E eu fico pensando, o que vai ser dessas pessoas, né? Daqui a 30 anos, 40 anos, né? Quando a gente começou lá atrás, né? Quando a gente estava com aquele gás, vamos fazer uma grande mudança, né? Agora eu vou ficar desanimado? Não posso ficar desanimado, eu tenho responsabilidade com essas pessoas, né? Baixou um decreto do céu, é proibido ficar velho, entendeu? Então tem que ter esperança para poder... Não. Então, Thor, você renova as esperanças da gente, né? Essa sua vontade, eu quero estar lá para resolver, eu quero resolver os problemas, eu quero mudar, quero que a gente viva num mundo melhor, num Acre melhor e tal. Isso faz a gente dizer, bom, vamos lá, né? Então conte comigo, né? Vamos conversar, vamos conversar com as pessoas, vamos se entender, vamos fazer novamente planos, e eu vou ver se eu ainda sei tirar uma fotografia, filmar alguma coisa, entendeu? Eu não sei, a Veriana aprendeu coisas novas, né? As novas gerações estão aí, né? Esses convidados que tem aqui na sua casa hoje, Jorge, né? Todo mundo, né? Cheio das tecnologias, entendeu? Essa garotada está ensinando para a gente algumas novidades que a gente precisa aprender. Eu acho que papagaio velho ainda aprende a falar, então eu quero aprender. Você está muito ligado no que está mudando, na tecnologia, você não para de aprender, rapaz. A vida sempre se renovando, né? E falando em renovo, o amor do Jorge pelo Acre, a paixão do Jorge pelo Acre, essa dedicação se renova todo dia, né, Jorge?
Não. Então, Marcelo, muito obrigado por estar aqui nos ajudando a ter essa conversa sobre o nosso Acre, sobre o futuro do Acre. Lembrando sempre, obviamente, as coisas boas e boas do passado e tristes que a gente vive no momento. Mas nosso programa é sempre focado em semear esperança, conversar com as pessoas sobre como encontrar soluções. O Tó estava falando aqui, eu vejo, cara, eu acho que o Acre está doente. Quando eu fui candidato em 90, esse cara aqui e o Binho inventaram um slogan, falando, nós vamos ganhar, nós tínhamos 0 na pesquisa. Então, quando fizeram pesquisa agora, nós vamos fazer um ali na frente. Tinha nada, a gente estava em 40º lugar, como diz a criança. Aí eles inventaram logo 2 slogans. Um para o primeiro turno e outro para o segundo. Primeiro, o Acre tem jeito. Então, eu não podia falar o segundo. Aí passamos a campanha toda e nós fomos para o segundo turno com o Edmundo. Quando chega no outro, o jeito é Jorge. O jeito é 13. Eu acho que o Acre está doente. E a cura é Tó. A cura é Tó. Porque o Tó sabe lidar com coisas graves. E o cara que lida com coisas graves lida com complexidade. Formar uma boa equipe. Trazer esperança para esse povo de novo. Reunir. Uma coisa do bom senso. Esses políticos não falam o nome do presidente da República, do presidente Lula. O cara que tem, lá em Feijó, tem 5.000 pessoas, famílias, recebendo o Vale Gás. Eu fui lá agora, conversei com uma mulher, ela falou, não tirem isso de mim, porque ajuda ela a dar alimentos para os filhos. E tem gente que faz desdém. Em Tarauacá são 7.000 famílias. Eu estou falando de 30.000 pessoas num lugar e quase 40.000 no outro. E o pessoal pensa que, não, gente, se ajudar quem está necessitado, na época do Seringal era assim, em todo lugar é assim. Lá nos Estados Unidos, em Washington, está cheio de gente mendigando na rua, mas lá não tem auxílio, eles ficam debaixo das pontes. O pior lugar que eu vi foi a capital dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tirou o pessoal da miséria, o governo do presidente Lula. Eu sou talvez o acreano que mais conhece o Acre. Mas agora eu também conheço o mundo inteiro por causa desse meu trabalho que eu fiz na Apex. Fiz 22 encontros internacionais. Gente, eu estou tão motivado, eu estou tão disposto, como eu nunca tive, Tonho. Você falou de tempo, eu estou motivado. Porque o problema do Acre é grave, das pessoas também. Mas o nosso amor, nosso desejo de superar isso é maior. E esse cara, o Tó, é uma figura humana incrível. Então a política tem que ser feita com amor, com sentimento e não como negócio. E é nisso que eu agradeço mais esse programa aqui. Eu quero, por exemplo, que o Acre tenha a melhor internet da Amazônia. Isso a gente vai fazer junto, eu e o Tó. Para quê? Para incluir a juventude. Lá, 20 anos atrás, no meu governo, nós criamos Floresta Digital. Uma pessoa no Jordão tinha internet há 20 anos e hoje tem que pagar. Um jovem ia ali naquela praça da biblioteca, na época que eu e o Binho estavam aí, e ligava de graça uma internet. Cara, eu estou falando de fibrar o Acre todo com fibra ótica para que essa juventude possa ter o seu próprio negócio dentro da sua casa. Ele poder vender serviço, porque nós estamos na era do serviço. As profissões estão desaparecendo, mas tem outras vindo. Então o Acre pode se conectar imediatamente com o futuro. É só ter governo que compreenda minimamente que mundo estamos vivendo e, obviamente, que tenha a equipe responsável, tenha um plano e, de maneira honesta, execute. Foi assim que a gente mudou o Acre quando eu era governador. E eu acho que o Acre vai mudar, vai ter a segunda virada num eventual governo do Tó. Então, Tó, obrigado. Eu acho que o povo vai querendo te conhecer melhor hoje aqui, uma história tão bonita. E, Marcelo, obrigado, Toinho, obrigado, por terem Jorge. vindo aqui na minha casa, debaixo da engazeira. Quero agradecer a turma que veio aqui, mas eu quero agradecer vocês. Marcela pediu para mim agradecer vocês que nos acompanharam daí de casa. Esse programa Aqui Tem Acre, toda quarta-feira tem um papo com alguém, com os convidados. Na próxima vamos trazer as mulheres aqui para falar também das coisas boas, como a gente fez um programa lá nos Iauanauás, e é o próximo programa, e as mulheres estão falando mais que os homens lá, e isso é de lei para nós, porque as mulheres cuidam melhor, fazem melhor do que os homens, na minha percepção. Por isso que eu tenho 2 filhas, tenho 2 netas, e agradeço a Deus por isso. Valeu, gente.